Amém, irmãos, muito boa noite. Nós chegamos para o nosso segundo dia, na verdade, segunda noite de conferências, e mais uma vez agradeço o pastor Romilton, agradeço a igreja, e feliz também pela participação de outros pastores. Com certeza o que vocês já ouviram, abençoou muito a vida de vocês. O que vocês ainda vão ouvir, vai abençoar muito a vida de vocês. Eu não me lembro de ter participado de uma conferência desse jeito, durando várias semanas, e dessa forma também, por vídeos. Mas eu digo que para mim, na preparação disso tudo, eu fui grandemente abençoado, na preparação das mensagens. E hoje eu ainda estou gravando, está para começar a conferência, mas eu quero ouvir a mensagem dos outros pastores também, porque eu preciso aprender, e principalmente nessa questão de casamento, a gente nunca vai saber tudo, e eu estou aqui para dizer, que a gente não vai saber nada, que a vida sempre traz uma surpresa, e casamento é um mistério, não existe uma regra, não existe algo que fala assim, tem que ser desse jeito, e não, é porque cada casal é de um jeito, cada um vive uma realidade, uma cultura diferente, vindo de lares diferentes. Então é exclusivo na vida da pessoa, porém, as escrituras elas conseguem falar por nós todos, e nos abençoar juntamente com uma só mensagem. Então Deus ele é perfeito naquilo que ele faz, naquilo que ele prepara, naquilo que ele cria, naquilo que ele mantém. Então espero que vocês tenham passado bem de ontem para hoje. Então hoje segunda noite da mensagem, amanhã nós vamos fechar. E nós esperamos ser uma bênção na noite de hoje também. Para quem não estava ontem, hoje eu me apresento, eu sou o pastor William, da Igreja Batista Independente Fundamental, na cidade de Franca. E nós estamos trabalhando ali há 13, 14 anos com a igreja. Eu trabalhei como vice-presidente do pastor Paulo Castelã em 4 anos, 3, 4 anos, na igreja em que eu me converti. Mas, de fato, eu me converti há 28 anos atrás, e desde então tenho o desejo e tenho procurado servir o Senhor da maneira que Ele me tem proposto. Sou casado com a dona Aparecida, e nós temos 3 filhas, a Esther, que está com 19 anos, a Lorena com 16 anos e a Luísa com 8 anos. Então, sou pai de 3 moças, e somos uma família feliz, e temos lutado, e temos crises no casamento, mas temos procurado resolver todas na pessoa de Jesus, que é o nosso alvo, que é a nossa ajuda, que é aquele que nos sustenta, não só nesses detalhes do casamento, mas em todas as áreas da nossa vida. E é um prazer estar novamente aqui com vocês, e nós esperamos ser uma bênção na noite de hoje, com a mensagem que Deus tem colocado nos nossos corações. Gostaria que novamente os irmãos abrissem para Mateus capítulo 11, versículo 28, que tem sido o nosso texto-chave. Eu poderia pegar muitos outros textos, e até mesmo com contextos maiores, mas no final de tudo, irmão, esse texto vai ser, em suma, a solução para os detalhes que nós estamos analisando, que é resolvendo as crises do casamento. Para resolver as crises do casamento, nós vamos ter que correr para Jesus, nós vamos ter que ir até Jesus, nós vamos ter que depender de Jesus, nós vamos ter que estar com Jesus, nós vamos ter que permanecer em Jesus. Então esse texto ele deixa bem claro que se nós precisamos dele, se nós temos que recorrer a ele, ele estará sempre de braços abertos, para nos ajudar e para fazer de nós uma bênção, para fazer do nosso casamento uma bênção. E nós estamos contentes com tudo que Deus nos propõe, além da salvação. A salvação ela é fantástica, mas ela vem com um combo, ela vem com inúmeras bênçãos para nós, inúmeros privilégios. E um dos privilégios é poder constituir uma família, constituir um casamento dentro da vontade de Deus, que com certeza
diferencia, né, do mundo, diferencia das pessoas que vivem em trevas, que, como eu disse ontem, não têm esperança para os seus casamentos, são frustrados nos seus casamentos, vivem em crise, mas não sabem a solução. E nós realmente, né, passamos por um momento de crise no nosso casamento, mas nós sempre teremos Jesus à nossa disposição. Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vamos orar. Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá de presente. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a Bíblia em nossas mãos, para podermos, Pai, observar os mandamentos do Senhor, as promessas do Senhor, a bondade e fidelidade do Senhor. Isso, Pai, nos anima, isso nos permite avançar na crença, na esperança de que possamos, né, podemos ter socorro do Senhor, que está sempre presente, né, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, sempre querendo nos abençoar, sempre querendo, Pai, fazer de nós uma luz nesse mundo de trevas, e também trazer alegria para os nossos corações, através daquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso casamento, a nossa família. Então, por favor, Pai, use a mensagem de hoje e fale aos nossos corações. Use a minha pessoa, Pai. Sei que não sou digno, não sou merecedor e muito menos capaz de poder transmitir a mensagem, mas eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está abençoando, e que a palavra é do Senhor, que é o Espírito Santo que vai dirigir tudo, Deus. Por isso, eu entrego tudo para que o Teu nome seja glorificado, e que também, Pai, pessoas possam ser transformadas na noite de hoje para a glória do Senhor. E quando eu digo pessoas, Pai, até mesmo eu, que estou trazendo a mensagem, mas também desejoso em aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e como lidar com ela em momentos da minha vida. Pai, tudo está em Tuas mãos, faça a Sua vontade, e esse é meu pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje, né, nós vamos falar, que seria já o título da mensagem, sobre os causadores da crise no casamento. Então, na verdade, nós teríamos inúmeros tópicos que nós poderíamos dizer que são os causadores, né, das crises no casamento, crises que nós mesmos causamos. Eu sei, como eu disse, questão de circunstância. Vamos imaginar assim, morreu alguém dentro da família. Como eu disse ontem, o casamento, ele forma uma família, né? O casamento, ele pode ser formado de um homem e de uma mulher, e deve ser formado, né, de um homem e de uma mulher, mas ele pode ser ampliado com a vinda dos filhos. Então, o casamento é um casal, e casamento é um casal e mais os filhos. Mas vamos imaginar, né, por exemplo, eu tenho pregado em alguns encontros de casais também. Então eu leio sobre isso para poder preparar, para trazer um encontro de casais, para fazer as palestras. E o último livro que eu li falou que um casamento entrou em crise porque um filho do casal morreu, né? E morreu de uma forma em que eles se deram o luxo, ao luxo, né, de poder culpar um ao outro. Não, mas morreu porque você falhou nisso, morreu porque você também não prestou atenção naquilo. E aí o casamento entrou numa crise tão desesperadora que levou ao divórcio. Só que essa crise, né, que eu estou narrando, que eu li no livro, é uma crise circunstancial, ou seja, a morte é uma circunstância, não está no nosso poder da vida, ou também tirar a vida. Isso quem faz é Deus, no dia em que Ele julga ser o melhor, julga ser certo. Mas não impede de ser uma crise no casamento, porém resolvível quando se busca a pessoa de Jesus. Porém, irmão, diferente das circunstâncias, né, muitas vezes, como nós vimos ontem, no caso de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, de Jacó, Raquel e as suas outras esposas, que muitas das crises somos nós que causamos. Então hoje, olha que bênção, nós podemos olhar alguns detalhes que de repente você está vivendo isso,
De repente eu estou vivendo isso e saber que isso pode estar sendo o fator, né, a chave da crise no casamento e poder hoje mesmo mudar essa história. Então nós esperamos, né, que Deus ele use essa mensagem para nos ajudar a consertar as crises que estão fazendo parte do nosso casamento, as crises que estão fazendo parte da nossa família. Pastor, mas nós estamos muito bem lá em casa, glória a Deus, irmão, é o meu desejo para todos vocês e é o meu desejo para o meu lar, né, que todos nós estejamos realmente bem nos nossos lares. Porém, como eu disse, hoje nós podemos estar muito bem, mas amanhã nós podemos estar em crise. O que aconteceu, na verdade, na vida dos patriarcas, né, como eu disse. Agora, irmãos, olha, essa noite, né, nós vamos mostrar que as crises estão dentro de detalhes muito simples. Ontem à noite nós falamos, né, sobre é natural ter crise no casamento, não é natural que elas permaneçam, ou não é natural elas permanecerem no nosso casamento. Hoje nós vamos falar sobre os causadores, né, os causadores de crises no casamento. Segundo dia. E no final nós vamos ter a possibilidade de fazer uma análise da nossa vida e ver o que pode ser mudado. Irmão, o que é uma crise? O que significa a palavra crise? Crise é definido da seguinte forma: é um período de dificuldade e instabilidade, desequilíbrio, que no caso acontece dentro do casamento, que é o contexto, né, o tema nosso aqui, casamento. Então, irmão, crise é um período de dificuldade, que ele não é eterno, porque nós sabemos que tudo passa, e principalmente com a ajuda de Jesus, vai passar com mais facilidade, porém, acontece. Crise é um momento de instabilidade, né, que as coisas saem fora do eixo, e aí nós então ficamos um pouco perdidos, um pouco doloroso, um pouco ressentido com tudo que está acontecendo, porque é uma crise, mas que com a ajuda de Deus, né, pode passar-se esse momento e nós possamos viver, voltar a viver uma vida abundante assim que passa a crise. Ou crise é um momento de desequilíbrio, né, que acontece por um motivo ou outro, por uma razão ou outra, mas que também pode se resolver com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a definição de crise. Período de dificuldade, de instabilidade e desequilíbrio que acontece no casamento. Irmão, o casamento ele é um problema porque ele é feito de pessoas. Ele é composto por pessoas. Ele começa com um homem e com uma mulher, ambos pecadores, então já é um problema. O homem sozinho, ele já é um problema, ele é um pecador. Uma mulher sozinha, ela já é um problema, porque ela é pecadora. Agora são duas pessoas pecadoras juntas. Até que chegue os filhos, né? A família com filhos, a família com 3 filhos. Na nossa igreja nós temos um irmão lá que eles têm 5 filhos, né? Eles são novos e já não 5 filhos. E nós conhecemos, né, pessoas do nosso meio que têm 10 filhos. E é interessante que uma vez um certo pregador, ele fez a seguinte definição: onde estiver uma pessoa terá um problema. Onde estiver 2 pessoas, terá 2 problemas. Onde estiver 30 pessoas, terão 30 problemas. Por quê? Porque de fato, né, somos pecadores. E este é um dos motivos, irmão, de as crises fazer parte da nossa vida. O fato de nós sermos pecadores. Se nós fôssemos como fomos criados, né, na questão de Eva e Adão ali no jardim do Éden, criados de forma perfeita, criados, né, de uma maneira especial, criados para o bem, criados sem pecados, o casamento seria outra história. A família seria outra história. Porém,
né, quando lá em Gênesis 3, que é o capítulo mais triste da Bíblia, porque o mais triste, tem tanta história triste na Bíblia, história de morte, história de guerra, história de vingança, história... Tá, mas tudo começou no capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado entrou no mundo. Então eu considero aquele capítulo como o capítulo mais triste da Bíblia, em que tudo perdeu o seu formato perfeito e tomou o formato, né, que não era para tomar, mas por causa do pecado tornou-se o pecado, tanto o homem quanto a natureza. Então, ali no capítulo 3 da Bíblia, mostra que tudo mudou quando o pecado entrou no mundo. Inclusive, o casamento mudou quando o pecado entrou no mundo. Inclusive, as famílias mudaram quando o pecado entrou no mundo. E graças a Deus, mais uma vez, por Jesus, que nos ajuda a resolver, a solucionar aquilo que o pecado vem para destruir na nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele é tão bom que Ele nos ajuda a resolver nossos problemas individuais, Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas conjugais, e Ele nos ajuda a nos resolver os nossos problemas familiares. E todos esses detalhes, eles envolvem, né, eles fazem parte do casamento. Embora eu sou casado com uma pessoa, eu tenho, né, as minhas crises individuais, eu tenho minhas lutas. E eu sei que a minha esposa tem também, né, a sua luta, as suas lutas. Então, como indivíduo, eu tenho as minhas crises e ela tem as crises dela. Assim como o seu casamento, você tem a sua crise e a sua esposa ou o seu esposo também tem as crises dela, mas Jesus nos ajuda a resolver os problemas individuais. Ele nos ajuda a resolver o problema em conjunto, como cônjuge, como par, como parceiros, como companheiro. E Ele nos ajuda também a resolvermos os nossos problemas como família. Quando chegam os filhos e aí aumentam os problemas, Jesus também estará lá para poder nos ajudar. Mas hoje, irmãos, né, de uma forma bem clara, eu gostaria de trazer alguns pontos que mostram quem são os causadores dessas crises, seja individuais, seja conjugais ou seja familiares. São coisas simples do nosso dia a dia, mas que se nós não pararmos para percebermos essas coisas, infelizmente, irmão, nós vamos continuar tendo crises nos nossos casamentos. Mas eu não poderia começar diferente, irmão, sem querer dizer ou sem querer mostrar que o primeiro grande problema, né, o primeiro causador da crise no casamento é o pecado. É o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E é o que eu digo, se os outros detalhes, né, fossem os problemas da crise no casamento, mas não houvesse esse primeiro detalhe que é o pecado, seria tudo muito diferente. Porque esse é o detalhe mais pesado, esse é o detalhe mais influenciador e causador de crises no nosso casamento. Porque as demais coisas que nós vamos ver estão associadas a esse primeiro detalhe que é o pecado. Irmão, a Bíblia define que todos nós somos pecadores. Nós podemos ver lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, se você quiser abrir a sua Bíblia. Romanos 3, 23. A Bíblia assim, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a Bíblia diz todos pecaram, então a Bíblia está dizendo que eu sou um pecador e que você é um pecador. E isso é um motivo de nosso casamento, a nossa família está em crise, por eu ser pecador e por você ser pecador. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 5, versículo 12... Romanos 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e nós sabemos que esse foi Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, mais uma definição de que eu sou pecador, de que você é pecador, e esse é um dos motivos da crise entrar no nosso casamento. Eu sou um dos motivos da crise entrar no meu casamento. Você é um dos motivos da crise entrar no seu casamento.
A Bíblia mostra, irmão, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, eu gostaria que você fosse comigo lá. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 em diante, eu vou deixar os textos, né, anotados aqui. E se de repente, né, no meio do culto, tem pessoas que gostam de anotar mensagem, eu sou uma dessas, e você quiser anotar esses versículos para depois refletir sobre eles, mas Gálatas capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pereja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmão, até chegar no versículo 21, do 19 ao 21, é uma lista de pecado que nós temos dentro de nós. Eu preciso só fazer uma explicação aqui, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o versículo 21, quando ele faz essa lista de pecado e diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso dá a entender, né, de primeira mão, que a nossa salvação é pelas obras, que a nossa salvação é alcançada pelo que fazemos. Não é isso que o texto quer dizer. Porque a nossa salvação, ela nunca foi pelas obras, ela nunca será pelas obras, mas a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui o que a Bíblia quer dizer é que aquelas pessoas que não se converteram, elas vivem na prática contínua de todas essas coisas e elas não herdarão o reino do céu. Porque aqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, Ele luta para não viver tais coisas, tais pecados na sua vida. Então, aqui há uma grande definição, né, que não pode deixar de ser explicada, para que muitas pessoas não venham a acreditar que a salvação seja pelas obras. E eu espero que os irmãos tenham entendido. Porém, irmãos, né, nós podemos dizer que do versículo 19 ao versículo 21, há uma sequência de coisas que nós já temos, irmão, dentro de nós. E que de tempo em tempo se manifesta. Muitas pessoas podem dizer, mas eu nunca me irei, né? Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, mas saiba que a ira, ela está dentro de você, e que se você não tomar cuidado, em algum momento você vai se irar. Assim como com a salvação, nós temos um pacote, que aqui no versículo 22 diz, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Da mesma forma, com a nossa carne, né, a nossa carnalidade, a nossa situação natural, como nós viemos ao mundo, como pecadores, também tem um pacote de muitas coisas, que foi as que eu li aqui, que está pronta a desaflorar em qualquer momento. Mas eu quis ler esse texto para mostrar que realmente, irmão, nós somos pecadores e nós temos tudo isso dentro de nós, e cada vez que cada detalhe desse desencadeia dentro de nós, eles trazem crises para o casamento. Eu vou pegar, talvez, as coisas mais comuns que a narrativa, né, dos textos traz. Vamos pensar aqui, ó, iras. Num casamento, né, numa família onde as pessoas são iradas, onde as pessoas são nervosas, onde as pessoas são descontroladas, onde as pessoas não têm, né, o controle, o domínio próprio, irmão, aquele casamento, aquela família está em crise. E isso é uma coisa que está dentro de cada uma das pessoas, de cada um de nós. E aí, conforme eu falei sobre a ira, nós poderíamos pegar qualquer tipo de pecado aqui, que a lista, né, nos apresentou, e colocar no lugar da ira, e nós vamos ver que vai ser crise da mesma forma. Então, um dos problemas, irmãos, de termos crise no casamento é o fato de nós sermos pecadores, mas não é o fato só de nós sermos pecadores, mas o fato de nós aceitarmos esses pecados na nossa vida, de nós cultivarmos esses pecados em nossa vida. Vamos analisar o nosso casamento agora, vamos analisar a nossa família agora, como está?
De repente pode ter casal aqui que um está meio com o nariz torto com o outro, né? O nariz torto que eu estou dizendo está meio brigado com o outro. E isso não está certo, mas está provocando uma crise no casamento. E por que isso está acontecendo? Porque eles são pecadores, porque são pecadores e estão aceitando esse tipo de pecado na vida, no casamento, na família. Às vezes, né, podemos falar aqui que num casamento, né, numa família, um está mentindo para o outro, que também é pecado. E que está causando uma crise no casamento, uma crise na família. Então, irmão, o fato de nós sermos pecadores, isso é imutável, graças a Deus. O Senhor Jesus nos colocou uma nova natureza. Leio novamente o texto, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém por isso, nós recebemos uma nova natureza. Porém, a velha natureza permanece dentro de nós, até que esse corpo seja desfeito no dia do arrebatamento, ou no dia em que Cristo nos levar através da morte. Então, que somos pecadores, isso é imutável. O problema é cultivar esses pecados na nossa vida, é aceitar esses pecados na nossa vida, é acostumarmos com esses pecados na nossa vida, sabendo que, primeiramente, nós vamos estar desagradando a Deus, sabendo que, posteriormente, nós vamos estar trazendo crise para o nosso casamento. Então, um dos motivos de o nosso casamento entrar em crise é o fato de nós aceitarmos o pecado dentro do nosso casamento. Aceitarmos o pecado dentro da nossa família. Aceitarmos o pecado dentro do nosso lar. Pastor, qual é a definição do pecado? A definição do pecado é muito fácil. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Eu falei sobre a ira. O homem descontrolado, a mulher descontrolada, que por qualquer motivo está chutando o balde, por qualquer motivo, né, está aumentando o tom de voz, por qualquer motivo, talvez esteja até, né, blasfemando, falando palavras que não devia. Por quê? Por causa da falta de controle. É olhar para Jesus. Jesus era assim, de forma alguma. Irmãos, então o pecado, né, é um dos problemas que traz a crise para o casamento. Né, e é inevitável, né, como eu estava dizendo, nós fugirmos dessa natureza no sentido de ter essa natureza, mas podemos fugir do pecado. Né, eu fiz até uma anotação aqui: quanto mais, né, nós pecarmos, mais estaremos em crise. Cada atitude pecaminosa, cada atitude, né, que vá contrário à vontade de Deus, vai trazer crise para o nosso casamento, vai ter crise, né, para o nosso convívio familiar, vai ter crise para o nosso convívio conjugal. Então, sabendo, né, que o pecado é um dos motivos pelo qual, né, se tem crise no casamento, se tem crise, né, na vida familiar, nós devemos fugir do pecado, né, nós devemos evitar o pecado. Nós devemos buscar a santidade em nossas vidas, né, correr do pecado, e não só do pecado. Tem muitas coisas que na nossa vida não são exatamente pecado, mas são embaraços. Né, e o texto que fala sobre isso, ele faz uma distinção, né, para que nós possamos fugir de todo pecado e de todo embaraço. Se fosse a mesma coisa, tudo estaria numa palavra só. Não é a mesma coisa. Tem coisas que embaraçam nossas vidas que não são exatamente pecado, mas por tanto embaraçar nossas vidas, acaba fazendo com que aquilo se torne um pecado, né? Que aí as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações concernentes a esses embaraços pode fazer, né, com que nós tenhamos já uma vida pecaminosa, e isso com certeza vai trazer crise para o nosso lar. Então nós estamos falando sobre o quê? Sobre os causadores de crise no casamento. E não haveria, né, outra forma de começar, não haveria outro ponto em que nós deveríamos começar a não ser dizer o pecado. Né? Então, o pecado, ele permite, né, que as crises alojem em nossas vidas, alojem em nossos casamentos, né? E nós podemos voltar um pouquinho no culto de ontem,
todas as atitudes, né, pecaminosas que Abraão teve, que Sara teve, que Isaac teve, que Rebeca teve, que Jacó teve, né, que seus filhos teve, foram as coisas que fizeram do casamento deles, né, uma crise. Porque quando eles estavam andando em retidão, né, tudo estava dando certo, mesmo em meio a problemas, né, mesmo em meio a obstáculos, tudo estava dando certo. Então o pecado, né, um dos detalhes que faz com que o casamento entre em crise. O segundo detalhe, né, que eu gostaria de destacar nessa segunda noite de conferência é sexos diferentes. Esse é um detalhe que também não tem como você fugir, né? Deus me fez homem e foi a vontade dele me fazer homem. E Deus, né, permitiu que a minha esposa nascesse mulher, porque foi a vontade dele que ela nascesse mulher, igualmente para o casamento de vocês que estão assistindo, né, que estão presenciando essa mensagem. Então é algo de Deus, fazer o homem e fazer a mulher, definir, né, o sexo de cada um, antes mesmo desses vir ao mundo, de nós virmos ao mundo. Acontece que a questão do sexo diferente faz com que nós pensemos diferente, né? Faz com que nós agimos diferente. O homem, ele é totalmente diferente da mulher em, vou dizer, vários sentidos, mas talvez eu poderia dizer em todos os sentidos, né? Na maneira de pensar, na maneira de agir, na força, né? No corpo, na mente. Nós somos diferentes dos nossos cônjuges, eu estou dizendo, né? O homem diferente da mulher. E querendo ou não, isso acarreta crises para o casamento, porque essa forma diferente de pensar, se não há um acordo, né? Se não há um bom diálogo, se não há uma compreensão, se não há, né, o se doar um para o outro, vai ser problema. Simplesmente pela forma diferente de pensar. Eu sempre fico olhando, né, os casaizinhos quando estão se conhecendo, quando, né, as pessoas veem que está dando certo, eles falam ali, ó, a tampa e a panela, né? Então nós podemos ver que a tampa e a panela já são diferentes, né? Cada uma tem uma função. A panela tem uma função e a tampa da panela, ela tem também uma função. É um formato diferente, é funções diferentes. Então, mesmo na questão material, nós podemos ver que é diferente. E essa diferença, ela pode trazer muitas crises para o casamento. Então, nas nossas diferenças, né, ou melhor, nas nossas indiferenças, nós precisamos entrar num acordo para que o nosso casamento não entre em crise, né? A questão mental mesmo, né? O homem, ele pensa diferente da mulher, né? O homem, ele foca em algumas coisas e a mulher, ela foca em outras coisas. Deus, quando criou, ele criou de uma maneira perfeita. Ele até chamou a mulher de ajudadora, né? Porque o homem estaria focado em alguma coisa e ele com certeza precisaria da mulher para ajudá-lo naquilo que ele está focado. Porém, a mulher está focada em outras coisas. Nós podemos ver na vida familiar, geralmente, né, o homem está focado no serviço fora, né, em como ganhar o dinheiro para pagar as contas, para suprir a necessidade. Já a mulher está focada na casa, focada nas crianças, focado, né, na organização da casa. Então, irmão, nós podemos ver que é tudo diferente. Eu tinha falado a respeito da força, né? A Bíblia trata a mulher como o vaso mais frágil, né? Em questão física mesmo e em questão até mesmo mental, né? Não estou dizendo que a mulher é menos que o homem, pelo contrário, né? Deus tirou da costela do homem para fazer a mulher, mostrando uma igualdade, né? Uma igualdade em questão de pessoa, em questão de valores. Só na hierarquia, né, que tem o formato de Deus, que é Cristo como a cabeça de tudo, o homem submisso a Cristo, a mulher submissa ao homem e os filhos sujeitos a todos, né? O pai, a mãe, a Cristo também.
Mas essa questão de submissão, que muita gente não entende o que acha que o homem tem que ser um general, tem que ser aquele que manda e a mulher tem que fazer. Não, submissão é algo muito diferente disso. Submissão é algo sadio, porque foi criado por Deus. A liderança colocada nas costas daquele que foi feito para liderar, que é o homem. A submissão é a mulher seguir essa liderança, acreditando no homem, confiando no homem, sentindo segurança no homem, simplesmente cumprindo seu papel. E assim funciona tudo muito bem, mesmo que ambos sejam diferentes. Mas essa questão de diferença entre homem e mulher contribui para a crise no casamento. Eu não sei se vocês assistiram, é um filme de criança, um filme infantil, mas que é uma lição para a nossa vida. E até no Encontro de Casais a gente enfeitou toda a igreja usando a figurinha desse filme. É um filme, não tem nada que denigre, nada que blasfeme o nome de Deus, nada que a família não possa assistir junto. O filme chama Up, daquele senhorzinho que a casa está voando com algumas bexigas. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Já está um pouco antigo o filme, mas é legal de assistir. Mas eu entrei nessa questão do filme porque lá mostra assim a diferença dos dois. Ele muito sistemático, ele muito cauteloso, ele muito tradicional, e ela muito animadinha, muito espontânea, muito para frente. E aí quando os dois estão se casando, de um lado da igreja estão os parentes dela, aquela festa, aquela coisa, batendo palma, e do outro lado estão os parentes dele, só assistindo, só acompanhando o que está acontecendo. Então, por ali, o filme já traz uma lição que ambos eram bem diferentes, mas o filme é tão bonitinho, é tão abençoador, ver aquele convívio deles. Eu não vou contar mais nada sobre o filme, se você não assistiu, vale a pena você assistir, mas nessas diferenças, eles se combinavam, eles um entendia o outro, um ajudava o outro, um auxiliava o outro. Então não tem problema ser diferente, foi Deus que criou assim. A questão é que nós devemos usar essa diferença para a glória de Deus, e não deixar que isso se torne, na verdade, uma crise nos nossos casamentos. Nós viemos de culturas diferentes. Os meus pais são diferentes dos pais da minha esposa. A minha criação foi diferente da criação da minha esposa. Tudo era diferente entre a minha família e a família da minha esposa. Então eu fui criado num ambiente, ela foi criada em outro ambiente. Agora estamos nós dois juntos, sendo totalmente diferentes. E isso contribui muito para trazer uma crise para o casamento, se não for resolvido, se não for abraçado, se não for auxiliado pelo auxílio das Escrituras. Mas o que a gente faz? Então nós, sendo tão diferentes, os nossos pais sendo tão diferentes, e agora nós juntos, nós procuramos o auxílio das Escrituras, nós procuramos fazer a vontade de Deus para podermos viver um casamento sem crise. E é interessante que nós vamos falar isso amanhã, mas a Bíblia ela nivela tudo, ela ajusta tudo. Você pode vir de um submundo, de um outro mundo, você pode vir de qualquer lugar. E o seu cônjuge pode vir de outro lugar, totalmente diferente, cultura diferente, língua diferente, tudo diferente, mas quando os dois vão para a Bíblia, fica tudo igual. O mesmo mandamento que é para um, é para o outro, na questão dos mandamentos do Senhor, das ordenanças do Senhor. E naquilo que é diferente para um ou para outro, igual eu falei, a submissão, a liderança, Deus fez para funcionar perfeito. Ele não colocou dois líderes, ele também não colocou duas pessoas submissas. Precisa haver uma hierarquia, e na hierarquia de Deus tudo funciona muito bem. Então, o pecado, ele traz crises para o casamento. O que nós devemos fazer? Então, devemos evitar de pecar, e devemos colocar o pecado para longe do nosso casamento, para longe do nosso lar, para longe da nossa família.
Né? O fato de nós sermos de sexos diferentes também pode acarretar crises, né, no nosso casamento, mas nós podemos viver bem, nós podemos viver a vontade de Deus, desde que nós sigamos, né, os mandamentos que a Bíblia nos traz. Então, transformar essas crises em bênção, né, transformar tudo aquilo que contribui para a crise em bênçãos. Então, esses são os dois primeiros pontos, mas o terceiro, né, o problema que pode trazer crise para o casamento, e hoje é sobre isso que nós estamos falando, né, detalhes que traz crise para o casamento, é a dificuldade de assumir a culpa e a facilidade de de transportar a mesma questão de culpa. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 3, eu gostaria que você fosse lá comigo, Gênesis capítulo 3. Esse aqui é um texto fantástico, né? Mas como eu disse, está lá no início, marcando algo bem negativo. Então, esse texto de Gênesis, ele mostra assim que depois do pecado o homem ele tem em si uma necessidade de transferir a culpa. E Deus não aprova isso, porque isso pode ser um grande problema também para o casamento. E nós vamos ler aqui, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera, e que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. Então nós podemos ver aqui que quando Deus ele foi mostrar para Adão, né, a questão de que ele havia cometido um erro, que ele havia transgredido a lei de Deus, né, o mandamento de Deus, logo ali no início, Adão rapidamente ele transferiu a culpa. É interessante, porque muita gente acha que ele transferiu a culpa só para a mulher, mas ele também transferiu a culpa para Deus, né? Quando ele disse assim, a mulher que tu me destes, está querendo dizer, a culpa é da mulher, mas a mulher que o Senhor me deu, né? Até muitos encontros de casais brincam com isso, né? E falam, se o Senhor tivesse me dado outra, talvez isso não teria acontecido, né? Mas o Senhor foi me dar justamente essa Eva, olha o que ela fez, né? Mas aí já entra, né, numa entrelinhas, mas realmente ele não assumiu a culpa, ele jogou a culpa na mulher. E a mulher, por sua vez, né, quando foi questionada por Deus, olha, mas o que você fez, Eva? Né? Por que você comeu do fruto? Ela rapidamente transferiu a culpa para a serpente. Não, mas foi a serpente que me seduziu, a serpente, né, que veio e me convenceu de comer o fruto, né?
E aí não sobrou nada para a serpente, né? Porque não tinha em quem ela transferia, não tinha mais uma quarta pessoa ali, né? Mas olha, é um texto muito sério, né? Uma questão muito séria, porque foi a entrada do pecado no mundo. Mas geralmente, irmão, é isso que acontece no casamento, muitas vezes, e isso traz crise no casamento. Ninguém quer assumir a culpa, ninguém quer assumir, olha, eu estou errado, né? Eu preciso mudar, eu preciso fazer o que é certo, eu preciso melhorar, eu preciso ter uma nova atitude, eu preciso olhar para a Bíblia e ver se é isso mesmo e é a vontade de Deus, né? Para evitar a crise no casamento. Se cada um pensasse dessa forma, cada um assumisse a sua culpa, né, e sempre tivesse se acertando diante de Deus, as coisas teriam diferente no casamento. Nosso casamento não teria tanta crise. Mas o mais fácil, o mais cômodo, né, para nós que já temos o pecado, né, um sentimento egoísta, é jogar a culpa no outro. Está vendo? Ó, isso, né, aconteceu por sua causa. Isso aconteceu, eu não tenho nada a ver com isso, é você. O problema do nosso casamento é você. O problema das nossas brigas é você. O problema do nosso confronto é você. Irmãos, todos nós erramos, né? E mesmo que às vezes o erro vai ser da outra pessoa, né? Não é apontando a culpa, não é isso que vai resolver. O que vai resolver é um bom diálogo, é arrependimento diário, né, daquilo que está errado e tocar o barco para frente, em vez de ficar transferindo, né, a culpa de um para o outro. Eu não sei se foi exatamente nessa mensagem ou foi na outra que eu estava pregando, que eu falei, né, sobre aquele casal que eu li no livro, que se divorciaram porque aconteceu uma circunstância, né? Um filho do casal veio morrer. O problema foi justamente esse, né? Um jogando a culpa no outro acerca da morte do filho, e algo que já não poderia voltar atrás, que já tinha morrido. O que deveria fazer agora é se acertarem, buscar ajuda em Deus e tocar o casamento para frente, porque foi uma fatalidade. Mas de tanto, né, um jogar a culpa no outro, isso virou divórcio e o casamento acabou entrando em ruína, né? Não virou só uma crise, acabou terminando, né, aquele enlace matrimonial. Então esse é um grande problema, né, que traz crise para o casamento. A pessoa ter dificuldade de assumir a culpa e ter a facilidade de transferir a culpa. Então não faça isso, né? Se não quer ter crise no casamento, né? Olha, errou, peça perdão primeiramente para Deus, porque todo o nosso erro, ele é primeiramente contra Deus, né? Depois contra a pessoa. Então pedir perdão para Deus e pedir perdão para a pessoa, né? Nós temos dificuldade, irmão, de pedir perdão para os nossos cônjuges. Às vezes nós temos facilidade em pedir perdão, né, para a pessoa que a gente trabalha lá fora, às vezes, né, para o irmão da igreja, às vezes por pessoas que a gente nem conhece, né? Acontece alguma coisa, a gente vai e pede perdão, mas dentro de casa, né, pai com filhos, pai tem dificuldade de pedir perdão para os filhos têm dificuldade de pedir perdão para os pais, os cônjuges têm dificuldade de olhar no olho e pedir perdão, assumir que errou. Irmão, o fato de assumir que erramos é nobre. Tem muita gente que fala, não, mas eu vou assumir que eu errei, ou tanto que eu vou me rebaixar. A Bíblia diz que aquele, né, que se humilha, ele será exaltado. Então nós devemos pegar o texto de Coríntios, né, Coríntios 11, examine, pois, o homem a si mesmo. Eu sei que naquele contexto está falando sobre a ceia do Senhor, mas aquilo ali deveria ser um contínuo na nossa vida. Eu não tenho que examinar a vida da minha esposa, eu não tenho que examinar a vida do meu filho, eu digo nessa questão, né, ficar observando o erro deles, ou talvez tacar o meu erro sobre ele. Eu tenho que examinar a minha vida, né, e ajustar a minha vida com Deus. Igualmente, né, a minha esposa tem que fazer o mesmo. E se todo casal vivesse dessa forma, né, tudo seria melhor, tudo daria certo e não teria, na verdade, crises no casamento. Mais um ponto, né, nós vamos correr aqui, porque tem alguns pontos ainda, mas esse ponto, irmão, ele é chave, né? Uma vez que eu fui pregar no encontro de casais, foi me dado o tema, né,
quase mais ou menos igual esse tema que nós estamos desenvolvendo aqui, né, problemas que acontecem no casamento, mas foi me dado um tema específico num assunto que era finanças, né, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre finanças, né, porque a gente tem sempre que aprender algo a mais, mas quando, né, eu fui para estudar a questão de finanças, né, o problema de finanças no lar, eu pude observar, né, que várias pessoas, vários escritores, né, eles escreveram que o descontrole financeiro é a principal causa do divórcio. Né? Não é a infidelidade, não é a incompatibilidade de gêneros, mas a principal causa de um divórcio é o descontrole financeiro. Então, por isso, né, por esse fato, e não só por esse fato, mas pela realidade, nós mesmos que estamos, né, o tempo todo com irmãos, o tempo todo observando as igrejas, né, eu falo nós que estamos na liderança, nós estamos convivendo com isso e nós podemos ver que realmente, né, essa pesquisa, ela não é falsa, né, ela não é mentira. A questão de descontrole financeiro traz muita, mas muita crise para o casamento. Eu até me lembro que nessa ocasião, em outras ocasiões também, eu cito uma frase que eu ouvi lá atrás, não me lembro de quem, mas essa pessoa falou, olha, o dinheiro, ele é do diabo, né? E não é uma verdade, o dinheiro não é do diabo, né? Foi Deus que deixou para a gente suprir nossas necessidades, mas a frase dizia o seguinte, o dinheiro é do diabo, e quer ver o diabo é ficar sem o dinheiro, né? E é uma verdade, né? Acabou o dinheiro, as finanças estão descontroladas, não tem de onde retirar, o lar desestrutura, né? É um problema entre pai e filho, é um problema entre cônjuges e vira aquela bagunça e a cabeça de todos vão estar quente por falta desse dinheiro, e aí talvez, né, por não ter muita instrução ou por agir no desespero, já entra no empréstimo, já arrebenta com o cartão de crédito. Irmão, isso aí destrói qualquer casamento, isso aí coloca crise, né, em qualquer casamento. Então, a vida financeira, ela tem que ser levada muito corretamente, né, para que não haja crise no casamento. Pastor, mas nós ganhamos muito pouco. Então, irmão, o que foi sempre ensinado para nós no seminário, né, e o que a gente ouve aí em palestras, que a gente lê em livros sobre finanças, é que nós devemos gastar menos do que nós ganhamos. Né, que se ganha pouco, então tem que gastar menos que o pouco. Agora, olha, se o pouco é levado certo, né? Se o pouco é levado dentro dos padrões divinos, aquele pouco vira muito. Acontece que nós não sabemos gastar. Nós sempre queremos gastar mais do que nós ganhamos, e isso, com certeza, né, vai gerar um furo muito grande, que lá na frente vai virar um problema muito grande, que é considerado muitas vezes uma bola de neve, né, na vida do casal, na vida da família, na vida dos cônjuges, e isso traz uma crise, nossa, terrível para o casamento. Então tome muito cuidado com o descontrole financeiro. Talvez você está aqui nessa noite e está vivendo essa realidade. Para tudo, né? Se for necessário, peça ajuda de alguém, né? Observe pessoas, com certeza, né? Você vai pedir ajuda para alguém que administre bem o dinheiro, administre bem, né, os bens que Deus tem colocado em suas mãos. E essa pessoa, com certeza, vai poder te ajudar, né? De repente, né, procure o pastor da sua igreja e converse com ele sobre isso, mas só não deixa essa bola de neve ficar maior, né? Não deixa as coisas continuar correndo, continuar fluindo, porque se você fizer isso, eu te garanto, né, o seu casamento, ele vai estar em crise, se já não está em crise. E graças a Deus, né, por essa conferência, que você está podendo ouvir isso. E lembrando, né, de Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Né? O descontrole financeiro, os problemas financeiros dentro do lar, ele traz um cansaço. Ele traz um cansaço físico, ele traz um cansaço mental, né? E aí é um problema. E aí cansa-se um, cansa-se o outro, e aí não tem força para lutar.
Mas se hoje você for até Cristo, né, conversar com Cristo, pedir a ajuda de Cristo, Ele vai te ajudar e a sua vida vai voltar a estar em ordem e o seu casamento não vai estar em crise devido a esse problema. O problema financeiro dentro do lar, ele tira a paz das pessoas, ele tira a paz da família, né? E é uma coisa que só vai, né, aumentando, né? É uma coisa que parece que não tem retorno, é uma coisa que parece que não tem volta, mas tem volta, né? Jesus, ele pode ajudar, irmãos, porque Jesus, ele é dono de tudo. O dinheiro que nós temos não é nosso, o dinheiro que nós temos é Deus, que nos deu para nós gastarmos com sabedoria. Então, se é dele, e se tudo é dele, se ele criou esse mundo, se ele é dono desse mundo, com certeza, ele vai ser capaz, né, de nos ajudar nessa questão também, de ser controlado financeiramente, para que não haja crise nos nossos casamentos. Mas vamos avançando, né? Outro problema, né, que traz crise para um casamento, traz crise familiar, é um problema que ele surgiu, né, de anos para cá, né? Esses primeiros que eu falei, ele já vem de há muito tempo, né? O pecado, desde quando, né, Adão e Eva errou lá no Jardim do Éden, a questão de ser sexo diferente também vem desde o Jardim do Éden, a questão financeira também, né, desde quando se houve o dinheiro ou negociação, é um problema que entra, né, por lá e traz crise. Mas esse que eu vou citar agora, ele é um pouco mais novo, só que ele é devastador na vida familiar, né? Ele traz uma crise muito grande na vida familiar e o problema é que se torna um vício, né, na vida das pessoas e elas não conseguem sair se não buscar ajuda em Deus. É como se fosse uma droga, né, na vida da pessoa. É como se fosse realmente, né, você observar uma pessoa, um dependente químico, né, aquela pessoa que já está afundada no mundo da bebida, no mundo das drogas. Isso que eu vou citar agora é exatamente igual, né, tem o mesmo efeito e não parece. Esse que é o problema. Quando você vê um dependente químico, ele mesmo sabe que ele está errado, ele percebe que ele está errado. Quando você vê alguém que é dependente da bebida, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está acabando com a vida dele. Mas essa, né, que eu vou citar agora, ela parece ser algo bom, né, algo benéfico, mas que também está arrebentando com muitos casamentos. E o que eu gostaria de falar agora é sobre as redes sociais. Hoje já não há companheirismo no lar, não há companheirismo entre o pai e os filhos, e não há companheirismo entre marido e esposa e vice-versa. Por quê? Porque cada um arrumou um companheiro virtual. É um companheiro chamado celular, né? Um companheiro que estende-se do celular para o computador, né? As redes sociais, a internet. Irmão, isso aqui está destruindo lares, né? Isso aqui está causando crise muito grande nos lares. Olha, eu me lembro, né, na época, hoje eu tenho 47 anos, né, e eu morei num estado que é um pouco diferente do nosso estado aqui, né, estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, ele tem muitas cidadezinhas que é tranquila, né? Parece que o mundo evoluiu e eles ficaram, né, no mesmo formato em que foram criados. E na cidade que eu morava, eu me lembro, né, dava 6 horas da tarde, né, que todo mundo chegava do serviço, os filhos chegavam da escola, né, as pessoas sentavam-se na porta das casas e iam conversar, né, as crianças brincavam na rua, corria para cima, corria para baixo, eram crianças mais saudáveis, eram casamentos mais saudáveis, eram famílias mais saudáveis. Hoje você não vê mais isso. Hoje o que se percebe é, em qualquer ambiente que você for, se você for numa lanchonete, né, ali com a sua família comer um lanche, e você observa a família do lado, cada um está no seu celular, numa mesma mesa. Não tem mais diálogo, não tem mais companheirismo, não tem mais, né, aquela preocupação, será que alguém da minha família está com problema? Às vezes as pessoas estão morrendo do lado, né, com uma depressão, com uma crise de ansiedade ou algo parecido, e o outro não consegue perceber simplesmente porque está focado nas redes sociais, virou um vício.
Olha, essas mensagens eu estou procurando correr para ficar dentro de um tempo, né, que seria 1 hora. Mas eu tenho certeza que hoje, para uma pessoa sentar e assistir 1 hora de um vídeo, ou de uma mensagem, ou de alguma coisa assim, ela tem dificuldade. No entanto, né, veja como que é estratégico o mundo mal, o mundo, né, que leva a pessoa ao embaraço, ao pecado. Pessoas ficam nesses videozinhos de 15 segundos, de 20 segundos, o dia todo. Eles passam 1, 2, 3 horas por dia vendo esses vídeos pequenos, que daria na mesma de você ver um vídeo grande ou 3 vídeos grandes. E isso causa uma distração. Isso causa, né, uma falta de compromisso. As pessoas agora já não estão preocupadas mais com os compromissos do lar. Já não está preocupado mais com as responsabilidades do lar, por quê? Porque estão presas ao celular, né? As pessoas no trânsito estão presas ao celular. Às vezes está todo mundo dentro do carro, está todo mundo no celular, inclusive o motorista. Então isso veio como uma avalanche, e não tem como dizer, né, ou não dizer que isso trouxe uma crise muito grande para os casamentos, uma crise muito grande para as famílias, porque isso causa distração. Isso tira o tempo. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra sobre administração do tempo, né? O rapaz, ele é muito bom em explicar isso aí, e ele falou que existe a quadrilha, né, que rouba o tempo. Quando ele falou isso, foi, que coisa estranha, né? Porque o tempo é algo abstrato, que quadrilha é essa? Então eu estava estudando sobre isso, e aí ele pegou e falou: a quadrilha é formada pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube e os outros, né, que existem aí hoje, e que as pessoas ficam focadas o dia todo, às vezes, né, a noite toda, não dormem mais, né, o sono já não é mais sadio, porque avança 1 hora, 2 horas, simplesmente na questão das redes sociais. Gente, isto é de fato muito perigoso. Isso é de fato algo que traz muitas crises para os casamentos. Eu falei que o companheirismo ele foi perdido. Se tem algo que sustenta o casamento, é o companheirismo, né? Aquela conversa boa, né? A esposa, irmão, ela fica esperando o marido chegar para poder compartilhar alguma coisa com ele, né? Vocês podem achar que não, mas é assim. Ela já passa o dia inteiro comprometida, né, com o lar, comprometida com as crianças. Eu sei que muitas esposas também trabalham fora, e essas também querem compartilhar alguma coisa que aconteceu no dia, e claro, com a pessoa certa, com o marido. No entanto, né, tem maridos que chegam em casa, né, quando muito, toma um banho, engole um arroz e já vai para o celular, e ali fica a noite toda. O marido da mesma forma, né? Muitas vezes os maridos estão calados, por quê? Porque eles querem conversar com a esposa, mas elas estão distraídas, elas estão envolvidas, né, com as redes sociais, elas estão preocupadas com um videozinho, e é tão estranho isso, né? Porque ali você está vendo pessoas que nem te conhecem, você está sabendo da vida de pessoas que nem nos interessa, né? Vida de artista, vida de jogadores, né? E muitas vezes vendo até notícias ruins, um acidente que aconteceu, o fulano que morreu, o outro que pulou do prédio, o outro que matou o pai, o outro. Isso aí vai enchendo a cabeça de podriqueira. E as crises acontecem mesmo, porque aí o lar vai ficando fraco, e quando tem que se resolver uma crise, ninguém tem força. Por quê? Porque a distração, né, o envolvimento com coisas que não acrescentam em nada, foi o que tomou conta, né, da vida do lar. E isso, irmão, olha o problema, né? Nós estamos falando de casamento, e isso aí pode acontecer num casamento sem filho, mas também pode acontecer numa família completa que tem filho, que é um problema ainda maior. Porque tem muitos pais que querem tirar os filhos das redes sociais, querem fazer, né, poupar os filhos ou diminuir o tempo que os filhos ficam nas redes sociais, mas eles mesmos estão o tempo todo nas redes sociais, então não tem vida para poder falar com os filhos. E os filhos, né, essa próxima geração, irmão, essa próxima geração está doente, né? Aqui, né, no nosso estado, eu não sei se é da mesma forma aí, né, eles falam assim, é uma geração Nutella. É uma geração fraca, uma geração... Os meninos não sabem conversar.
Os meninos não sabem pegar no pesado, os meninos, olha, se tiver que fazer uma entrevista de emprego, vão sofrer, porque não sabem. Hoje, né, até mesmo a escrita, o português, ele foi mudado, é tudo abreviado. Né, já não se escreve a palavra completa mais. Por isso que o analfabetismo, né, a falta de alfabetização está geral no mundo, porque os professores também devem sofrer, eles estão tentando ensinar algumas coisas, né, para os nossos filhos, querer ensinar aquilo que nós aprendemos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a escrever, a saber conjugar um verbo, né, a saber formular uma frase, a saber formular uma redação, né? Eles não sabem, eles abreviam palavras, eles pulam palavras, frases incompletas, e sem falar, né, na qualidade de conversa, no tipo, né, da juventude de hoje é totalmente diferente, simplesmente é porque as redes sociais entraram, né, para os lares e isso se tornou um grande problema. Tá certo, irmãos? Né, nesses 3 últimos pontos, né, a gente vai avançar com mais rapidez por causa do tempo aqui, mas o que traz também crise para o lar é a falta de comprometimento. Irmão, quando nós decidimos nos casar, nós decidimos formar uma família. E isso acarreta em nós uma grande responsabilidade. Mesmo que seja só o marido e a mulher, né, antes da vinda dos filhos, o casamento é uma grande responsabilidade. Nós deixamos a casa dos nossos pais e agora tudo é nas nossas costas. E está certo, nós estamos, né, agora descansando nossos pais de muitas coisas, mas nós estamos formando uma nova família. E quando não há uma responsabilidade, não há um comprometimento tanto da esposa quanto do esposo, quando começa sem esse comprometimento, o lar já entra numa crise, já entra em complicações, já entra em instabilidade. Então, irmão, se nós não queremos ter crise no nosso casamento, nós temos que ser responsáveis em todas as áreas, né? Responsável na questão financeira, responsável na questão espiritual do lar, que é muito mais importante do que a financeira, porque é a base do lar. Mas hoje nós podemos ver que as pessoas não estão comprometidas, não estão sendo responsáveis naquilo, né? Eu não estou tão preocupado assim se eu tenho um lar totalmente cristão ou se não é. Eu vou na igreja de vez em quando, eu participo, né? Eu e minha esposa, a gente vai, a gente, sabe, faz por fazer. Não pode, irmão, não pode. Né? A gente tem que ter comprometimento, responsabilidade. Para um lar ir bem, nós temos que ter responsabilidade com as coisas de Deus, ser fiel às coisas de Deus, ser fiel nos cultos, ser fiel nas programações da igreja, ser fiel, ser responsável com as questões financeiras da igreja, as ofertas, os dízimos, as promessas de fé, ser responsável com os dons que Deus tem nos dado. Deus nos deu o dom para nós desenvolvermos na igreja, na obra de Deus. Mas essa falta de responsabilidade, né, tanto com as coisas de Deus, quanto com as coisas do próprio lar, né, tem lar que está desandado mesmo, o trem está indo para a ruína, e as pessoas não estão nem aí, né, está tranquila, né, isso é falta de responsabilidade, é ver uma crise se iniciar, uma crise dar continuidade, e ainda assim não assumir algo com comprometimento e com responsabilidade. Então isso traz muita crise para o casamento. Outro detalhe que traz muita crise no casamento é a falta de compreensão. Irmão, nós precisamos, né, compreender a nossa família. Nós precisamos compreender os nossos cônjuges. Nós precisamos compreender, né, o momento em que pessoas estão passando. Os nossos filhos estão em transição de idade e há, assim, é uma caixinha, né, de surpresa os nossos filhos, principalmente nessa transição de idade que acontece assim muito rápido. E tem pais que levam tudo, né, na butinada, tudo na ignorância, tudo na ira, tudo. Não, nós precisamos compreender e ajudar aqueles que fazem parte do nosso casamento. Eu preciso compreender a minha esposa. Se hoje ela não acordou bem, alguma coisa está acontecendo. Eu não posso ignorar essa situação e eu também não posso despejar um caminhão sobre ela, né, não sabendo o que está acontecendo. Irmão, nosso modelo de vida é Cristo e Ele era compreensível com as pessoas.
Jesus ele não vivia em crise porque ele fazia tudo certo. Ele tinha uma família, a família dele, né, não era feita de homem, mulher e filhos, mas ele tinha os seus 12 lá para ele cuidar. E nós podemos ver o tanto que ele era compreensível com a cabeça daqueles homens rudes, aqueles homens diferentes, aqueles homens, né, que vamos dizer que eram os mais baixos da sociedade. A compreensão ela ajuda a salvar o casamento de muitos detalhes, de muitas crises. É compreender e tentar resolver o problema. A esposa precisa compreender o marido, né? Às vezes ele passou um dia complicado lá fora, resolvendo muitas coisas, aí ele chega com a cabeça quente. E ela, por ver que ele está diferente, está estranho, talvez com um cansaço mental, além do físico, ela precisa compreender. E ambos compreendendo, né? E o filho compreendendo os pais compreendendo os filhos, irmão, o casamento vai evitar muitas crises, né? Esse não será um motivo de crise no casamento. O egoísmo também é um problema que traz crise para os casamentos. É tudo para mim, é tudo. A minha vontade tem que se cumprir no nosso casamento. Nunca o outro tenha a possibilidade de opinar, nunca o outro tenha a possibilidade de escolher, nunca o outro tenha a possibilidade de sonhar. Por quê? Não, porque é tudo para mim, né? Eu quero assim, eu gosto assim, eu faço assim, é eu, isso aí é egoísmo, que acarreta crise para o casamento. O lar é feito do marido e da mulher, então ambos eles têm com certeza o direito de sonhar, o direito até de opinar, mas no sentido assim, os dois vão decidir o que é melhor, mas eu tenho que ter participação também, os filhos têm que ter participação também. E muitas vezes o egoísmo ele mata um casamento, né? O egoísmo ele faz com que o casamento entre em crise. E esse é um problema, irmão, que não pode acontecer no casamento, né? A Bíblia diz em Filipenses que cada um considera o outro superior a si mesmo. Se eu considero a minha esposa superior a mim e ela me considera superior a ela, ambos, né, vamos viver bem, sem crise no casamento. E com os filhos da mesma forma. E ensinar ele a ser assim, irmão, porque eu não sei se os irmãos conseguem entender. Nós estamos preparando uma próxima geração e eles vão se casar, os nossos filhos vão se casar. O que você espera do casamento dos seus filhos? Que seja igual ao seu. Então, o seu casamento, né, o meu casamento tem que ser uma bênção para que os nossos filhos, eles esperem os seus casamentos nos nossos casamentos e não vivam uma eterna crise em seus casamentos. Irmão, a falta de atenção deixa com o casamento entre em crise. Nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo no nosso lar, tanto o marido quanto a esposa. Tem que estar atento, irmão, aos filhos. Eu falei das redes sociais. Tem muitos pais que não sabem nem o que os filhos estão fazendo no celular. Não sabem o que eles estão postando, não sabem o que eles estão ouvindo, não sabem o que eles estão vendo. E aí depois, né, isso gera um problema maior, aí eles já estão enfurnados em algumas coisas que Deus não aprova, que Deus não gosta, que Deus não quer para o lar, e aí já parece ser tarde demais, aí o casamento entra numa crise, simplesmente pela falta de atenção. Se o tempo todo nós estivermos atentos, né? Olha, filho, isso aí não é de Deus, olha, isso aí não pode acontecer, isso aí, olha, pegar no pé. Porque isso vai poupar o casamento de crises e o cônjuge também, um tem que ter atenção para com o outro. É aquilo que eu disse, irmão, tem muitas pessoas de ambos os sexos, né? Isso com marido com mulher e esposa com marido. Que a pessoa está com depressão, do lado, sofrendo, às vezes chorando. E o cônjuge não percebe. Ele está por dentro, ele está arrebentado pedindo ajuda, mas o cônjuge não percebe. Por quê? Simplesmente por não dar atenção naquilo que é prioridade. Às vezes nós colocamos as nossas atenções em coisas que não são prioridade. Nós devemos estabelecer uma prioridade na nossa vida, no nosso casamento. E dar atenção àquilo que é prioridade.
Para nós, né, que trabalhamos, né, com pessoas, tem muitos pais, né, no caso agora o marido, eles esquecem que tem uma família e vão correr atrás de dinheiro, vão ganhar dinheiro, vão trabalhar o tempo normal, trabalha acima do tempo, né, faz hora extra, trabalha no sábado, trabalha no domingo, falta no culto. E a sua atenção está totalmente no trabalho. Enquanto o mundo está desabando dentro do seu lar, enquanto o seu casamento está desabando, a vida dos filhos estão desabando, e todo mundo está vendo acontecer, menos a pessoa. Por quê? Porque não dá atenção ao casamento. Então nós temos que dar atenção, saber o que nosso cônjuge está passando, conversar com o nosso cônjuge. Você está bem? Estou percebendo que você não está bem. Dá mais tempo, né, para os nossos cônjuges, dá mais tempo para os nossos filhos. Isso vai evitar muitas crises no nosso casamento. Ação, a falta de ação causa crise no casamento. Tem pessoas que são muito paradas, enquanto o casamento é algo dinâmico. É filho que tem que levar para a escola, é reunião de pai e mestre, é o serviço secular, é as coisas da igreja. A vida é dinâmica. Uma certa vez, né, uma irmã nos chamou para conversar, falou: pastor, olha, né, foi eu e minha esposa lá, ela: olha, eu não aguento mais, né, eu não aguento, porque eu trabalho fora, e além de trabalhar fora, eu tenho que dar conta do serviço de casa. Eu falei: mas o que o irmão não fez dessa vez? Ela falou: pastor, ele não põe o lixo na rua. Eu falei: meu Deus, esse é o problema de vocês, então eu vou conversar com o irmão, falar para ele, né, começar a colocar o lixo na rua, vai resolver o problema de vocês. Pastor, se ele fizer pelo menos isso, já vai me ajudar. O desespero, falta de ação. Se tem um lixo para colocar na rua, não espera o outro ficar pedindo, né? Seja homem, seja mulher, pega e faça. Eu estou citando o exemplo do lixo, mas é uma louça para lavar, é algo para consertar, é um detalhe para comprar, o mercado para correr atrás, é tudo. Irmão, o casamento ele exige ação, a vida exige ação. E muitos casamentos entram em crise porque ou o marido é sossegadão, né, deita no sofá, põe os pés para cima, o mundo está acabando e está lá, morrendo sentado ou às vezes deitado, ou já morto. Ou vice-versa. Às vezes o marido chega em casa à tarde, já vem cansado, já vem arrebentado do serviço, a casa está aquela bagunça, é roupa jogada para o chão, é pia cheia de louça. Por quê? Porque a mulher teve o dia inteiro para estar ali fazendo alguma coisa, mas ela não teve atitude, não teve ação. Olha, é briga na certa, é crise na certa. Irmãos, são detalhes pequenos, mas são detalhes que podem causar uma crise muito grande no casamento. E por fim, um detalhe, né, que pode trazer grandes crises para o casamento é a falta de sabedoria. Irmão, nós, por natureza, nós temos falta de sabedoria. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago, né, aquele que é falto ou que tem falta de sabedoria, peça a Deus para que lhe dê sabedoria, e ele não vai lançar isso em rosto, ou seja, ele não vai ignorar o seu pedido, ele não vai negar o seu pedido. O que ele vai fazer? Ele vai te dar sabedoria. Seja homem, seja mulher, seja filho, seja quem for. Todas as manhãs nós devemos pedir sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para tratar o meu casamento. Me dê sabedoria para escolher as coisas certas hoje para o meu casamento, para a vida da minha esposa, para a vida do meu esposo. Me dê sabedoria para ajudar a minha esposa. Me dê sabedoria para ajudar o meu esposo. Nos dê sabedoria para ajudar os nossos filhos. Irmão, se nós tivermos essa sabedoria, vamos evitar muitas crises no nosso casamento. Eu sei que foi bastante pontos, irmãos, e eu espero, né, que nesses pontos você tenha ouvido, né, algo que foi proveitoso para você nessa noite, segunda noite, onde o tema foi causadores de crise no casamento. E se algum desse ponto, ou um desse ponto, ou não desses pontos, mas alguma outra coisa traz crise para o seu casamento, coisas que não foi citada aqui, resolva isso. Resolva isso, porque se Deus te chamou para essa conferência, te permitiu chegar nessa conferência, é porque Ele não quer que seu casamento esteja em crise. Pelo contrário, Ele quer que seu casamento seja uma bênção. Ele quer que a sua família seja uma bênção. Ele quer que você seja abençoado por Ele. Então nós vamos orar agora. E depois, com certeza, o pastor Romilton vai, né, dar um fechamento nessa mensagem também. Mas tome decisões.
E tudo que for causador de crise no seu casamento, elimine. Elimine da sua vida, elimine do seu casamento. E deixe Deus reinar. E deixe Deus vir e trazer descanso para você e para os participantes, né, da sua vida familiar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta mensagem que temos ouvido aqui. Obrigado, Pai, por o Senhor nos mostrar detalhes que de repente já fazem parte da nossa vida, do nosso casamento, mas que se não fosse o Senhor falar essa noite, nós não teríamos atentado para isso. E que o Senhor possa, de uma forma especial, de uma maneira grandiosa, fazer com que nós, Senhor, tiremos da nossa vida todos esses problemas, todos esses pequenos detalhes que tornam os casamentos, as famílias em grande crise. E nos permita, Pai, viver a sua vontade, e nos permita fazer com que o nosso casamento seja para a glória do Senhor. Seja paz para nós e seja a glória do Senhor aqui nesse mundo, onde muitas pessoas estão de olho em nós. Continue a abençoar a conferência, abençoe a mensagem de amanhã, que possamos ser uma bênção em meio aos irmãos e que a sua vontade seja feita. Tudo isso eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, né? Foi um prazer estar com vocês mais essa noite e estamos avançando. Amanhã nós vamos falar sobre as soluções, né, para as crises do casamento. Por isso eu falei, né, às vezes os problemas citados aqui, nenhum faz parte da sua vida, mas tem algum outro problema que está causando crise no seu casamento. Então, tanto para esse quanto para os outros que supostamente possa estar acontecendo, o que vai ser citado e ensinado aqui pode fazer grande diferença, né, na sua vida, pode abençoar você, porque é uma regra, né, uma regra para qualquer tipo de problema, uma regra que, se seguida, né, um princípio que, se seguido, vai trazer bênçãos para a sua vida. Que Deus abençoe, até amanhã, se Deus nos permitir.